O jornalismo já errou? Há algum caso de jornalistas ou veículos de imprensa que não checaram realmente aquela notícia e publicaram assim mesmo? Pois é, hoje nós vamos contar a história da Escola Base, um dos principais erros jornalísticos da história do Brasil. E você vai conhecer hoje esta história. Eu sou Henrique Oliveira, jornalista, e esse é o canal Passado a Limpo. Hoje eu vou te contar a história da Escola Base, um dos maiores erros jornalísticos de todos os tempos, um mau exemplo para a nossa profissão. O ano era 1994. Com a euforia da Copa do Mundo dos Estados Unidos chegando em julho, um caso marcou muito a história do Brasil. 4 pessoas entraram em uma sociedade para uma escola, a famosa Escola Base de São Paulo. Ela ficava no Parque da Aclimação, em São Paulo. Essas 4 pessoas foram acusadas de abusarem sexualmente de crianças que estavam matriculadas nessa escola. Eles foram acusados por 2 pais que fizeram todo esse imbróglio através da polícia. Ikushiro Shimada, Maria Aparecida Shimada, Paula Milling e Maurício Alvarenga são as 4 pessoas que foram acusadas de abusarem de crianças de 1 a 6 anos. E isso se tornou um dos maiores crimes dentro do Brasil. Essa história começa a ser contada a partir do momento que 2 mães entram em contato com a polícia. Essa denúncia de abuso sexual foi comandada pelo delegado Edélcio Lemos no 6º DP da cidade de São Paulo. A partir do momento que Edélcio Lemos tem acesso a essas informações, que ainda são preliminares de acusações de pais e alunos dessas escolas, ele convoca a imprensa rapidamente, que também chega à delegacia rapidamente, para saber sobre esse caso. E mesmo sem provas, é isso mesmo, sem provas nenhuma, a imprensa, a população e principalmente a polícia começa a fazer um julgamento dessas pessoas. A partir desse momento, dessas acusações que foram vinculadas em todo o território nacional, que chegou rapidamente à mídia, as casas e também a escola onde ficava ali no bairro da Aclimação foi depredada, invadida e muitas vezes queimadas. Não só a escola, como a casa da Paula Milling e também do Maurício Alvarenga, que era seu esposo na época. Com esse caso explorado pela mídia nacional, principalmente pela mídia paulista, a casa de Paula Milling e de Maurício Alvarenga, consequentemente, além da escola base que ficava ali no bairro da Aclimação, foram invadidos, foram queimados e muitas coisas aconteceram nesse período por agressores e aquelas pessoas que se sentiram inflamadas por participar e saber dessa história, que ainda não tinha punição nenhuma, não tinha embasamento nenhum, simplesmente uma acusação por parte dos pais e também a toda a divulgação feita pelo delegado Edélcio Lemos. Com todas essas acusações sendo vinculadas por todos os veículos de imprensa, os principais do país, televisão, rádio, jornais impressos, a família Shimada foi inocentada, além de Maurício Alvarenga e Paula Milling, e não teve a repercussão tão grande nas mídias da inocência deles. Mas o ponto que eu quero chegar desse vídeo é falar sobre a mídia, o tratamento da mídia a respeito desse caso. Um dos jornais mais sensacionalistas, para quem que é dos anos 80, anos 90, o Notícias Populares, que é do Grupo Folha, foi do Grupo Folha, melhor dizendo, ele tratou da mídia de uma forma absurda, como esse destaque aqui. Era público e escrachado a forma que a mídia lidou com esse fato, sem ouvir nenhum momento a família acusada, tanto os seus Shimada, que eram senhores bem idosos, também a Paula Milling e o Maurício Alvarenga, que estavam no começo das suas carreiras e estavam investindo nessa escolinha. Tudo isso aconteceu porque a mídia na época, as grandes mídias paulistanas, as grandes mídias brasileiras, embarcaram no discurso do delegado Edélcio Lemos, que em momento algum, como muitos juristas falam antigamente, alguns outros jornalistas também, nenhum momento o delegado apontou algum
crime que essas pessoas tenham cometido. E o pior, as provas não eram nada suficientes para sustentar essa versão do delegado. O que realmente aconteceu, o que foi acontecido e o que foi relatado pela imprensa eram totalmente diferentes. Alguns laudos que ainda eram contestados por juristas, mas ainda seguros pelo delegado, que pediu a prisão preventiva dessas pessoas com sustentação jurídica nenhuma. Uma das revistas de maior circulação no Brasil, quiçá a maior revista do Brasil, a revista Veja, ela publicou na matéria de capa Escolinha do Horror, mostrando somente a versão das mães acusadoras do caso da escola base. De acordo com o jornalista e repórter na época, Renato Lombardi, um dos jornais, os jornais na verdade, que não embarcaram nessa história, foi o Diário Popular e o Estado de São Paulo. Segundo o jornalista, esses jornais não acreditaram na história tanto da polícia na época quanto das mães. Por isso, não saiu nenhuma linha falando desse caso. Essa também é uma prerrogativa do jornalista que tem o faro da notícia. Ele tem que ter, nós jornalistas, temos que ter um trabalho de apuração muito preciso. E isso é uma prerrogativa que nós temos que ter, e temos que ter sim esse faro. Volto a repetir, o faro jornalístico. E essa é uma prerrogativa que não acreditar em mídias oficiais, em veículos oficiais, também é importante. Ouvir os dois lados, para nós jornalistas, é primordial para você contar uma história. Ouvir o lado acusador e o lado que está sendo acusado, para que possa se defender. Isso é uma prerrogativa que nós usamos e ainda é uma questão de ética. Hoje, mais de 20 anos após esse caso ser resolvido, a mídia brasileira reconheceu o seu erro. Vários veículos de comunicação, como é o caso do SBT, Band, entre outros, e principalmente a Rede Globo, tiveram que pagar milhares de reais para essas pessoas de indenização, por não ter ouvido e não ter colocado a parte deles. Hoje, 20 anos depois do que aconteceu, muito mais de 20 anos depois, nós estamos vendo uma enxurrada de informações sobre isso. E a cada dia mais, essas mídias estão se retratando sobre esse caso da escola base. E tudo isso foi depois, muito depois, de serem reconhecidos tanto a família Ikushiro Shimada, quanto também a família Milling, de serem inocentados pela justiça, porque não havia nenhuma prova concreta para acusar essa família de ter feito isso. A mídia colaborou com a destruição total da vida dessas pessoas. Ikushiro Shimada morreu em 2007 sem receber ainda a sua indenização. Sua esposa morreu um pouco antes, também sem conhecer a indenização. Paula Milling e Maurício Alvarenga não gostam de comentar sobre o assunto. Paula Milling mesmo não foi indenizada em nenhum real e sua vida foi completamente dilacerada, tanto pela polícia, pela imprensa e pela sociedade em geral. Mesmo tanto tempo depois disso ter acontecido, a mídia nunca se retratou veementemente sobre esse caso. Não é interessante para a mídia falar que ela errou, mas isso também é uma prerrogativa do jornalista. É importante que os jornalistas, os meios de comunicação saibam que errou para isso não acontecer mais. Esse caso da escola base é um exemplo de tantos outros que aconteceu onde nós jornalistas erramos. Mas para isso, temos que ter a coerência de saber que erramos. A única mídia que deu espaço para essas famílias se retratarem foi a TV Cultura. Foi, mais precisamente, o jornalista Florestan Fernandes. Florestan ouviu eles, entendeu como funcionou a história e lá realmente foi descrito como aconteceu caso a caso. A mídia tem um papel essencial na democracia brasileira. Mas para isso, o jornalista tem que ter o discernimento de saber o que é certo e errado. Não podemos julgar com a primeira informação que nós recebemos. É importante que nós jornalistas saibamos discernir e checar todas as informações que recebemos. Trazer a informação de uma forma rápida, às vezes gera erro. E erros que podem transformar a vida de uma pessoa ou podem destruí-las em frações de segundos. E para você que está me assistindo, espero que você entenda o trabalho do jornalista. Nós temos que checar, apurar e deixar toda a informação da forma mais precisa. E você tomar a sua opinião. Portanto, a responsabilidade do jornalista e dos veículos de comunicação é muito grande. Dar uma notícia não é simplesmente jogar aos ventos, jogar todas as informações, não.
É necessário que se apure, se passe todas as informações, ouça os lados envolvidos e, principalmente, cheque com todas as informações que você retirou. Se você já conhece esse caso da escola base, comente aqui embaixo, vamos conversar sobre ele, quem sabe terá outro vídeo sobre a escola base, e agradeço muito por você estar assistindo com a gente. Ah, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e o mais importante, comente aqui com a gente. Tchau, tchau, até mais, até o próximo vídeo.